Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam bem, que estejam com saúde, que estejam se cuidando. O tema para esse mês de julho, ele é muito especial aqui no canal e eu conto com a presença da professora Laís Antunes, que vem para falar a respeito dos mitos no processo de amamentação. Quem é mãe, assim como eu, também enfermeira, né, mulher que passa pelos inúmeros desafios entre o trabalho, a maternidade, o desenvolvimento, a criação e crescimento de um filho, sabe o quanto é difícil você passar pelo processo da amamentação em casa, também receber muitas dicas externas e muitas vezes não acreditar no seu potencial e que você consegue e é capaz de amamentar. Pensando nisso, a professora Laís Antunes, uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina e amiga muito querida, que trabalha com a temática da saúde da mulher, vem trazer para nós, então, algumas reflexões a respeito dos mitos no processo de aleitamento materno. Olá, eu sou Laís Antunes Wilhelm, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou enfermeira obstetra e especialista em pré-natal e estou aqui para falar um pouco sobre as principais dúvidas, mitos e também em relação à promoção do aleitamento materno. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e espaço disponibilizado pela professora Andressa da Silveira para estar junto de vocês neste canal. Eu parto do pressuposto que a amamentação ela assume diferentes papéis, né, e significados para cada mulher, para cada família. Então, trata-se de um construto que é biológico, social e cultural. Então, logo, né, é algo a ser apoiado, ensinado e aprendido. Eu gostaria de destacar para vocês que existem muitos fatores que podem influenciar a amamentação. Alguns deles podem começar antes mesmo dela, né? Como a idealização e desejo pela gravidez, a própria gestação e o parto. Além disso, eu costumo falar que o apoio do companheiro é fundamental no aleitamento materno e pode influenciar positivamente no sucesso da amamentação, pois é quando a mulher vai se sentir amparada, vai ter um suporte, né? Outros fatores, como a própria idade da mãe, também podem influenciar o aleitamento materno. Existem evidências que mostram que mães adolescentes podem ter maior resistência do que outras mulheres. Os aspectos emocionais no puerpério também, né? Se ela está se sentindo bem. Existem muitos casos recorrentes do baby blues e outras situações. Então, são muitas situações que podem influenciar a amamentação. Uma dúvida que é muito recorrente é se o tipo de parto influencia a amamentação. Minha resposta é que o melhor tipo de parto é aquele que tem sempre a melhor indicação clínica. Todos sabem que eu sou uma defensora do parto normal, sabem também dos altos índices de cesárea no nosso país. Mas quando a cesárea ela tem realmente uma indicação, ela deve ser realizada. Existe um estudo publicado sobre a relação do aleitamento materno e os tipos de parto. Então, esse estudo nos diz que a duração da amamentação ela é similar entre aqueles nascidos por parto vaginal e uma cesárea emergencial. Já aqueles nascidos por uma cesárea eletiva, eles apresentam um risco 3 vezes maior de interromper a lactação no primeiro mês de vida. Nos casos de cesárea, nem sempre acaba ocorrendo contato pele a pele, nem o estímulo do aleitamento materno na primeira hora de vida, e isto já é comprovado cientificamente que pode afetar, né, o vínculo entre a mãe e o bebê, bem como a liberação dos hormônios para a produção e descida do leite. Então, uma orientação que eu costumo realizar durante as consultas de pré-natal é em relação ao plano de parto. Então, esse plano de parto nada mais é que uma carta de intenções em que a gestante elabora, relatando os itens sobre o trabalho de parto e parto, ajudando ela a refletir como ela quer parir o seu bebê. Ele é um instrumento importante, né, de empoderamento feminino e de informações sobre as práticas recomendadas para assistência ao parto. Então, este contribui ainda para a redução de procedimentos desnecessários que muitas vezes não têm evidência científica e que mesmo assim são realizados rotineiramente.
Então, nesse sentido, em relação ao aleitamento materno, ela pode inserir informações sobre o estímulo do contato pele a pele, a hora ouro, independente do tipo de parto, né? Se for normal ou se for cesariana. O próprio Ministério da Saúde, ele recomenda que deve-se adiar, né, após o parto, pelo menos durante a primeira hora de vida, qualquer procedimento rotineiro de atenção ao recém-nascido, que vai separar, então, a mãe e o bebê, com o objetivo de permitir que o contato pele a pele seja ininterrupto, né, e favorecer também, então, o sucesso da amamentação. Outra pergunta frequente, né, que eu recebo quais as principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres em relação à amamentação. Então, algumas das dificuldades ainda envolvem questões socioculturais referentes a mitos e tabus que envolvem o aleitamento materno. Como, quem nunca ouviu falar, né? O leite fraco, pouco leite, ou que o bebê não quis pegar o peito, né? Isso é muito relatado pelas mães. E muitas vezes evidenciam a insegurança delas frente ao processo da amamentação. E podem ser determinantes para a introdução precoce de outros alimentos, bem como a oferta de chupeta, mamadeira. Então, eu costumo falar que o leite ele nunca é fraco. A aparência do leite ele vai mudando conforme a fase da amamentação. Então, nos primeiros dias, o leite geralmente é em pequena quantidade e é o colostro, né, que é um leite mais concentrado, nutritivo e com muitos anticorpos. Os profissionais da saúde até costumam dizer que é a primeira vacina do bebê. Então, no começo da vida, é muito importante que o bebê receba o colostro toda hora. Com o passar do tempo, né, o peito ele vai produzir um leite adequado às necessidades e à idade do bebê, e isso vai fazendo com que o leite ele vá mudando de aparência conforme a duração da mamada. Então, no início, ele é sempre mais aguado e no final da mamada ele é mais gorduroso. Então, por esse motivo, a importância adequada das alternâncias das mamas. Então, nós devemos sempre ofertar primeiro um peito e sentir que ele esvaziou, para então ofertar o outro. Assim, o bebê vai se sentir saciado, além de ser o último leite da mamada, o responsável pelo ganho do peso da criança. Então, a gente não deve ficar ofertando um pouco cada mama. Sempre sentir que esvaziou bem aquela. Em relação ao pouco leite. Quando o bebê começa a mamar, quando nasce, ainda na sala de parto, a descida e a produção do leite são mais rápidas. No entanto, existem algumas mulheres que o leite pode demorar de 3 a 4 dias para descer, que a gente chama de apojadura, né? Então, quanto mais o bebê mama, mais leite se produz. Então, a produção do leite acontece quando o bebê suga. E para manter uma boa produção de leite, a mãe deve oferecer o peito ao bebê sempre que ele quiser, inclusive durante a noite. É óbvio que fazer o descanso, da mãe descansar, também vai ajudar, né? Então, para o bebê mamar mais, não se pode dar para ele chá, água, suco ou outros tipos de leite nos primeiros meses de vida. Outra relação, né, que eu falei no início, é o bebê não quis pegar o peito. Por alguma razão que ainda não se sabe a causa, né, o bebê, às vezes, ele se recusa a mamar. E algumas vezes a recusa pode estar associada ao uso das chupetas do bebê ou até o posicionamento, que pode causar algum desconforto ou dor, né, durante o aleitamento materno. Então, o bebê pode não conseguir abrir a boca o suficiente para abocanhar a auréola e fazer uma pega adequada, né? Ou as mamas podem estar engurgitadas, dificultar a pega, ou a mãe ainda pode ter os mamilos planos ou invertidos, né? Então, a mãe ela deve sempre insistir nas mamadas por alguns minutos. Se as mamas estiverem muito cheias, com a pele esticada, deve-se esvaziá-las um pouco antes de amamentar, para se amaciar, né, a auréola e facilitar a pega do bebê. A sucção deficiente do bebê pode ser secundário ao uso de bicos e chupetas. Se for o caso, eles devem ser suspensos. Além disso, se deve estimular a mama no mínimo 5 vezes ao dia por meio da ordenha manual. Os mamilos que são planos, invertidos, eles podem sim dificultar o início da amamentação, mas não impedem que ela ocorra. Então, o bebê faz o bico com a auréola. Então, a mãe deve ser encorajada, pois à medida que o bebê vai sugando, os mamilos vão tornando mais propícios à amamentação. A mãe deve fazer o bebê abocanhar os mamilos e a parte da auréola, que é aquela parte mais escura da mama, e para isso é necessário que a auréola esteja mais macia. Então, tentar posições diferentes e observar qual delas também a mãe e o bebê vão se adaptar melhor.
Enquanto o bebê não sugar efetivamente, o leite deve ser ordenhado e oferecido num copinho, né, com bordas arredondadas e finas, ou até mesmo por uma seringa. Agora a gente vai falar então um pouquinho sobre a idade do aleitamento materno, né, até qual idade ele é indicado, e os benefícios da amamentação para a mãe e para o bebê. Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros meses de vida do lactente, sendo necessário, após esse período, então, a introdução de outros alimentos. Conceitualmente, o aleitamento materno exclusivo é quando a criança ela recebe somente o leite materno, né, direto da mama, ou ordenhado, ou até mesmo por outra fonte, né, sem outras fontes, por exemplo, banco de leite, sem outros líquidos, sólidos, com exceção das gotas de xaropes, vitaminas de sais ou reidratação oral, suplementos minerais ou alguma medicação que o bebê esteja fazendo uso. Então, assim, o aleitamento materno exclusivo ele é até os 6 meses de idade e complementar até os 2 anos ou mais. Não existe um período de término pré-definido. Então, o aleitamento ele é prolongado e deve ser finalizado conforme o desejo da mãe e da criança, quando eles estipularem um período. Então, deve ser um desmame gradual e nunca abrupto, para que não se gerem novos problemas psicomotivos para ambos, né? Então, em relação aos benefícios do leite materno para as crianças, elas têm sido relacionadas às menores taxas de mortalidade infantil, a evitar diarreia, infecções do trato respiratório, a diminuir o risco de alergias e a chance de obesidade. E ainda, né, ele propicia uma melhor nutrição. Esse leite materno, ele é muito fácil de digerir, então ele não vai sobrecarregar nem o intestino, nem os rins do bebê. Além disso, ele apresenta um efeito positivo na inteligência, transmite amor, carinho, então fortalece os laços entre a mãe e o bebê. A própria literatura aponta também vantagens do aleitamento materno para a saúde da mulher, então como a redução do estresse, mediada pela liberação da ocitocina, de bem-estar, devido à liberação endógena da beta-endorfina. Dar o peito logo que o bebê nasce vai diminuir o sangramento da mãe após o parto, pode ajudar também, né, a evitar uma nova gravidez, por ser um método natural de planejamento familiar, a menores custos financeiros para a família, né, porque ele é econômico, ele é prático, novamente, né, reforçando o estabelecimento de vínculo entre a mãe e o bebê, entre outras, né, a longo prazo. Então, a amamentação, ela vai reduzir também, não posso deixar de falar isso, os riscos e os tipos de doenças, como câncer de mama, de ovário, artrite reumatoide, osteoporose, entre outras. Ainda é importante amamentar, pois faz bem para o planeta, né? Contribuindo para a sustentabilidade, para o meio ambiente, para a segurança alimentar e nutricional. Então, o leite materno, ele é um alimento natural, não é industrializado. Então, ele é produzido sem poluição, sem prejuízo de recursos naturais. Ele não exige preparo, então logo a gente vai economizar no consumo de água e no consumo de gás. Então, além disso, aquelas crianças que são amamentadas têm uma probabilidade maior de serem adultos com capacidade de trabalho que contribui para o desenvolvimento do país. Para finalizar, eu gostaria de enfatizar que a amamentação ela é mais fácil quando aquelas mães têm informações sobre as práticas saudáveis para ela e para os seus bebês, incluindo a importância do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses, como falado anteriormente. Mesmo quando existem obstáculos, né, a amamentação ela pode ser mantida se aquelas mulheres, aquelas mães receberem a compreensão e apoio dos seus familiares, dos amigos e da própria equipe de saúde. Ainda, a mulher ela é um ser de possibilidade de escolha, então ela pode decidir, né, sobre amamentar ou não. Ela apresenta sensibilidade, história, cotidiano e necessita ter alguém ao lado que lhe dê o apoio e cuidado. Então, essa questão nos revela, na prática, que a amamentação ela não é instintiva, nem automática. Ela é uma ação que está fundamentada na subjetividade e na vivência dessas mulheres, sendo condicionada, então, pelas relações estabelecidas com os membros da rede social delas. Portanto, a gente tem que promover atitudes positivas em relação à amamentação, ou seja, uma cultura de amamentação, para além da escolha da mulher.
e da sociedade, né? A sociedade, ela tem um papel decisivo no apoio, na promoção e na proteção desta prática. Então, vale lembrar ainda que em agosto, né, mais conhecido como Agosto Dourado, intensificamos nossas ações para promoção, apoio e a proteção do aleitamento materno. E eu gostaria de lembrar, até eu trouxe aqui, que de 1º a 7 de agosto teremos a Semana Mundial do Aleitamento Materno, com o tema, né, Apoio o aleitamento materno por um planeta saudável. Então, fiquem atentos, vamos unir forças e conhecimento em prol da amamentação. Eu espero que todos tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu fico à disposição de todos. E um abraço cordial a vocês.